Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um momento da leitura que nós estamos aqui ministrando neste canal de comunicação. Corações ensináveis. Eu tenho um coração ensinável porque eu tenho sede de ouvir, de aprender a palavra de Deus. Se você também está aqui ouvindo a minha voz, é porque você também tem um coração ensinável. E eu quero começar este momento aqui primeiramente agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que estamos aqui para ler, meditar, aprender, avançar e crescer na palavra santa de Deus. Estamos aqui alimentando o nosso espírito, comendo deste pão vivo que desceu do céu, bebendo desta fonte que jorra vida de Deus para a vida de cada um de nós. E hoje, queridos, eu quero aqui apresentar o capítulo 4 do livro de São João, para a glória de Deus. E quero aqui chamar você para dizer obrigada, meu Deus, que neste momento, Senhor, Tu vem iluminar a nossa vida, tirar todas as distrações, que nós venhamos largar tudo aquilo que está nos preocupando neste momento, para meditar na Tua palavra, porque enquanto nós meditamos a Tua palavra, problemas são resolvidos, doenças são curadas, casamentos são estruturados, filhos são abençoados, e isso nós rendemos toda a glória a Ti, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por estar aqui conosco, nos conduzindo, nos ensinando, porque Tu és o nosso melhor professor. Convença cada um de nós conforme a Tua vontade, Senhor. E assim nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Queridos, hoje o capítulo 4 do livro de São João vai falar que Jesus sacia a sede do homem. Amém? E diz assim no versículo 1: Jesus sacia a sede dos homens. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judeia e foi de novo para a Galileia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do campo de Jacó, ou melhor, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo.
De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretendes ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e do qual ele bebeu junto com os seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. Versículo 16. A verdadeira religião sai de dentro do homem. Jesus disse à samaritana: vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos. E o homem que você tem agora não é o seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha. E vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que vai chegar um Messias, aquele que se chama Cristo. E quando chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas. Jesus disse: esse Messias sou eu que estou falando com você. Versículo 27. Os discípulos continuam a missão de Jesus. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que ele queria, ou porque ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come alguma coisa. Jesus disse: eu tenho um alimento para comer, que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita?
Pois eu digo a vocês, ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio: um semeia e outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho dele. Versículo 39. O encontro com a palavra de Jesus produz a verdadeira fé. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra e diziam à mulher: já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. Aleluia. Versículo 43. Muitos acreditam só quando veem milagres. 2 dias depois, Jesus foi para a Galileia, mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Entretanto, quando ele chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Versículo 46. Segundo sinal, Jesus cura o filho do funcionário do rei. A fé na palavra de Jesus produz vida. Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum havia um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ido da Judeia para a Galileia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, o seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram: seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h da tarde. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: o seu filho está vivo. Então ele acreditou, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judeia para a Galileia. Queridos e queridas,
Estas são para nós a leitura do capítulo 4 do livro de São João. Amém? Glória a Deus. E como sempre, depois da leitura, eu gosto de fazer o comentário também para clarear um pouco o entendimento do que foi lido. E eu quero fazer isto aqui agora, meditando junto com você estes versículos do 1 ao 15. Que o Espírito Santo venha dar a revelação, porque Deus, ele dá a revelação da maneira que ele quer e para quem ele quer, né? Pela misericórdia dele, nós podemos aprender. Então, o que João está hoje aqui nos ensinando, né, através deste capítulo, que aqui do versículo 1 ao 15, que conversando com uma mulher que era samaritana, Jesus, ele então supera os preconceitos de raça e as discriminações sociais, né? Como qualquer pessoa, essa mulher, ela tem sede de vida. Todos buscam algo que lhes mate a sede, mas encontram apenas águas paradas. Jesus, ele é aquele único. Jesus é o único que traz água viva, corrente, e faz com que a fonte brote de dentro de cada um. Só Jesus tem esse poder. Então, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, é uma mulher que era samaritana, Jesus, neste exato momento, ele supera os preconceitos de raça e as discriminações sociais. Como eu disse, como qualquer pessoa, essa mulher, ela também tem sede de vida. Todos buscam algo que lhes mate a sede, mas encontram apenas águas paradas. Jesus, porém, ele traz água viva, corrente e faz que a fonte brote de dentro de cada um. Meditando ainda, amados queridos, este versículos 16 ao 26, João está nos mostrando aqui também, através da leitura, que enquanto os judeus adoravam a Deus no templo de Jerusalém, os samaritanos o adoravam no templo do monte chamado Garizim. Jesus, então, ele supera o nacionalismo religioso, mostrando que Deus quer ser adorado na própria dimensão da vida humana. A própria vida dedicada ao bem dos outros, como a de Jesus, que é o verdadeiro culto a Deus, a adoração em espírito e verdade. Como Pai, Deus está presente na família humana e não quer que os homens separem religião e vida. De acordo com o que nós lemos aqui do versículo 16 ao 26. Se você quiser, pode ouvir novamente a leitura para ter uma melhor compreensão. Né? Que enquanto os judeus adoravam a Deus no templo de Jerusalém, os samaritanos o adoravam no templo do monte. Né? Então Jesus, ele vem e supera esse nacionalismo religioso, mostrando que Deus quer ser adorado na própria dimensão da vida humana. A própria vida dedicada ao bem dos outros, como a de Jesus, que é o verdadeiro culto a Deus, a adoração em espírito e em verdade.
Como Pai, Deus está presente na família humana e não quer que os homens separem isso, religião e vida. E para finalizar, não ainda, nós vamos meditar aqui que no versículo 27 ao 36, né, João está nos mostrando aqui que com sua ação e palavra, Jesus realiza a obra do semeador. Jesus realiza a obra do semeador. Todos os que fazem a experiência de Jesus partem para anunciá-lo, como a samaritana. A samaritana também anunciou Jesus. E isso, né, vai provocando a vinda do povo. Então, amados, o que essa palavra está nos mostrando também a respeito da vontade do Pai, que é reunir a humanidade em torno de Jesus, e cabe aos discípulos continuar essa tarefa iniciada pelo próprio Jesus, conforme nós lemos. E meditando ainda no versículo 39 ao 42, João está nos mostrando aqui a respeito, né, que os judeus, eles se consideravam escolhidos por Deus, mas não compreenderam os judeus, eles se consideravam escolhidos por Deus, mas não compreenderam e não aceitaram a mensagem de Jesus, e até o obrigaram a sair da Judeia, conforme está lá, né, no capítulo 4, no versículo de 1 ao 3. Então, esta leitura também está nos mostrando que os samaritanos, que eram considerados como povo, né, marginalizado e herege, esse povo, os samaritanos, eles acolheram Jesus como o Salvador do mundo. Aquela samaritana saiu anunciando que Jesus era o Messias na cabeça dela só porque ele falou tudo a respeito dela. Mas chegou um momento que as pessoas disseram: nós já não cremos nele porque você disse o que ele falou sobre você. Nós agora acreditamos porque nós o ouvimos. Né? Eles ouviram do próprio Jesus e acreditaram. Então, João está nos mostrando aqui que os samaritanos, que eram considerados como povo marginalizado e herege, eles acolheram Jesus como o Salvador do mundo. E para finalizarmos, nós vemos aqui nos versículos 43 ao 54, o círculo da missão evangelizadora de Jesus se expande, distanciando-se cada vez mais das instituições consideradas salvadoras. Os judeus recusam Jesus, os samaritanos o acolhem, né? Tá bem claro aqui na escritura. Então, isso vai fazendo o quê? O círculo da missão evangelizadora de Jesus, ela vai se expandindo, distanciando-se cada vez mais das instituições consideradas salvadoras. Os judeus recusam Jesus, os samaritanos o acolhem. E agora um pagão, né, como foi lido, um pagão acredita na palavra dele, né, e com isso converte-se com toda a família. Fica assim rompida toda relação de dependência entre salvação e lei, né, entre fé e instituição. Então aqui essa palavra de João está nos ensinando que a salvação é dom de Deus para todos aqueles que se abrem, para todos aqueles que respondem a esse dom. A salvação é dom de Deus.
né? E João explica que é para todos aqueles que se abrem e respondem a esse dom. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer cada um a compreender a respeito desse dom que é presente de Deus. Deus, ele tem prazer, né, de abençoar todos aqueles que nele crê, que nele confia. E eu creio que o nosso Deus quer que nós descansemos nele. Amém? Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui ouvindo estas leituras, ouvindo as leituras dos comentários, e que seja para nossa edificação, que seja para o nosso crescimento, que seja para o nosso avanço espiritual. Aqui, quando nós estamos lendo, ouvindo a Escritura, nosso espírito está sendo aquecido, nosso espírito está sendo alimentado, aonde nós estamos nos alimentando da própria fonte que jorra água viva diretamente do trono de Deus. Querido Deus, Pai amado, todo-poderoso, mais um momento, Senhor, eu quero te agradecer. Vem, Senhor, vem sobre cada um de nós e nos dá da tua vida, porque queremos, meu Pai, avançar. Queremos ser alimentados por ti. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Conceda-nos um dia de paz, de vitória. Nos dirija nas nossas decisões. Que nós possamos fazer escolhas baseadas naquela que é da vontade de Deus. Porque somos todos dependentes e necessitados de ti. Por esta oportunidade, eu te agradeço. Amém e amém.